Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém. Convido a todos que abram suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 8. Nas nossas quartas estamos trabalhando também Romanos. E hoje vamos quase que no mesmo espírito. Romanos 8, a partir do verso 18 até o 30, mesmo assentados. Vamos ler essa palavra. Hoje, como nós estamos aí nos alegrando, né? Ontem foi o Dia das Crianças. E tudo que passa aqui pela palavra de Deus, para a gente já... Nós estávamos fazendo a leitura do texto da leitura bíblica aqui em Mateus 5. E em muitos versos aqui nós encontramos aqui a figura da criança. Daquilo que a criança deve ser, né? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e a multidão, tem criança na multidão. E aí passou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados os humildes. As crianças têm essa faculdade, né? Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. As crianças choram com facilidade. Parece qualquer coisa, às vezes as crianças choram, né? Mas essa é uma peculiaridade da criança, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome, sempre estão com fome, né? Sede de quer coisa certa, o jeito delas, a gente precisa. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, pacificadores. Então as crianças têm muito a ver com o reino de Deus. Diz que Jesus enfatiza que se nós quisermos também ver o reino de Deus, temos que nos tornar como elas, né? Palavras do nosso Criador, do nosso Pai. Vamos pensar, refletir sobre isso. O texto de Romanos 8, a partir do verso 18, diz assim, mesmo assentados, mais atentos, aquilo que o Espírito quer nos falar. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a esses também glorificou. Até aqui. Oremos. Paizinho, nós queremos te agradecer. Honrar o teu nome, Jesus, por esse momento tão importante da tua igreja, em que o Senhor nos reuniu nesse santuário para juntos aqui louvarmos o teu nome, nos alegrarmos na tua presença, na presença e comunhão com os irmãos e irmãs, e agora sermos tocados também. Clamamos pelo teu Espírito Santo nessa singela reflexão, que o Senhor nos fale, nos alimente em nossa oração, no teu nome, Jesus, nosso pastor. Amém.
esse texto, ele nos remete a muitas questões. É um texto bastante relevante da nossa amada Bíblia, a Escritura Sagrada. E eu queria falar um pouquinho sobre a criação que está gemendo. Literalmente, infelizmente. E ela nos fala que não só a criação, mas nós, inclusive, temos as primícias do Espírito. Isso é notório, é perceptível. E a primeira pergunta que eu poderia fazer para todos nós aqui, para cada um de vocês, é: qual foi a última vez que você pediu oração? Estava enfrentando alguma situação difícil? Estava um pouco desordenado, as ideias, desorientado? Qual foi a última vez que você pediu oração? Nós podemos pedir que nossos irmãos orem por nós. Isso é reconfortante. Isso é encorajador. Nada diferente disso. Saber que outros podem se preocupar e nos ajudar e nos colocar diante de Deus, nos colocar mais próximos uns dos outros. Aliás, somos cristãos, nós temos aprendido isso com o Senhor: orai uns pelos outros, é um imperativo do Senhor. Qual foi a última vez que você pediu para alguém orar por você? Às vezes nós ficamos presos em nossos orgulhos, sofremos calados. E tem aqueles também que não está nem sofrendo assim tanto, mas nossa, faz uma... Como eu sofro! Né? Qualquer coisinha é um motivo de lamentação, de reclamação, de murmuração, e vamos arrumar um culpado. Mas falando aqui com pessoas maduras, é uma faculdade, uma liberdade que nós temos e devemos exercer isso entre nós. Orar um pelo outro. Isso é importante. E é reconfortante saber que tem alguém orando por nós, alguém que está pensando na gente. Já dissemos aqui, sabemos que cientificamente, quando nós intercedemos por alguém, essa pessoa ela é tocada de um modo ou de outro, mesmo que ela não sinta. Ela está sendo abençoada. E o texto nos mostra aqui várias facetas dessa necessidade, porque o sofrimento ele faz parte não só da nossa vida, mas de toda a criação. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. E hoje fica perceptível, apesar de estarmos em um país muito abençoado por Deus, apesar das mazelas sociais, econômicas, políticas, etc., nós ainda podemos nos dizer que nós estamos muito abençoados enquanto brasileiros que somos. Mas você pode pensar assim: pastor, eu geralmente não peço para ninguém orar por mim, porque que na minha família não tem essa liberdade na minha família. Na minha casa só eu sou cristão, por exemplo. Realmente você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas tem outros irmãos e irmãs, mesmo que fora da família, para você poder conversar, né? Pedir, externar esse imperativo, esse mandamento que nós devemos ter essa comunhão uns com os outros. E eu creio que Jesus quer que nós hajamos desse jeito, que nós sejamos não dependentes do outro, mas haja comunhão entre nós. É essa a questão. Não podemos ser dependentes um do outro, não é isso, mas comunhão entre nós, um ajudando o outro, intercedendo pelo outro, ligando para o outro, e mandando mensagem para o outro, motivando o outro, acompanhando o outro na sua caminhada, seja qual for essa caminhada, ou se interessando pelo outro. Às vezes nós percebemos que nós estamos muito desconectados de tudo e de todos. E o mundo caminha assim, e ele a cada dia mais assevera isso. Um mundo em que as pessoas querem levar vantagem em todos os aspectos. Elas querem ser abençoadas e às vezes se torna tão egoísta que ela quer só ela ser abençoada e que só ela merece. E esse não é o mundo do Cristo. E o Senhor tem nos ensinado aqui, nos falar: eu vou andar com vocês, eu vou interceder por vocês. O Senhor, desde o início, tem feito isso.
nós precisamos externar um pouco isso e, quem sabe, compartilhar mais dessa nossa experiência, desse nosso chamado de sermos abençoados e abençoando uns aos outros. Ele já nos fala aqui na parte B do verso 26, porque não sabemos como orar, como convém. Não se preocupe com isso, eu não sei orar. Mas se nós não orarmos, vamos saber menos. A gente sabe quando uma pessoa ela é uma pessoa de oração, quando ela ora principalmente. É a questão do exercício. Então é muito fácil falar assim, eu não sei fazer isso, então você tem que estudar mais sobre isso. Nós ignoramos muitas coisas, às vezes estamos ignorando uma coisa primordial, fundamental da nossa vida, que é a oração, que é a meditação, que é nós conversarmos com Deus Criador, que está todo o tempo ali gemendo entre nós e dentro de nós, porque nós parece que estamos nos limitando a vivermos a nossa vida material apenas. Esquecemos que temos um espírito, uma alma que tem sede do Deus vivo, e Ele caminha conosco e Ele está gemendo dentro de nós. Às vezes cristãos. E perdemos a percepção de sermos tão privilegiados, abençoados, num mundo que geme também, toda a criação geme até agora. E nós fazemos parte desse mundo que geme, não sabemos o propósito de Deus em nossa vida através de nós, numa geração que geme. Por isso que precisamos orar mais uns pelos outros, porque quem sabe a gente sai de dentro de nós mesmos e concebemos que nós somos uma comunidade de Deus, filhos do Deus Altíssimo, e podemos interagir mais e melhor uns com os outros. Às vezes dentro da própria casa nós não interagimos, não contamos as nossas angústias e as nossas alegrias, nos fechamos. Às vezes o esposo não compartilha com a esposa não compartilha com o esposo e com os filhos, nós nos fechamos. Porque às vezes não temos esses momentos também, então precisamos pensar nisso, momentos de família, em que possamos compartilhar de alegrias e mazelas e tristezas também, e por que não aproveitarmos e orarmos. E aí o Senhor vai agindo em nós e através de nós. É no exercício. Eu gosto de pensar que o milagre acontece no meu exercício, no meu agir, no meu caminhar. É numa caminhada do deserto que Deus foi se revelando na vida do povo. Dia após dia, recebendo o maná, recebendo as codornizes, e de noite as colunas de fogo, caminhando, direcionando o povo dia após dia, na caminhada, não é no ócio, na estagnação, não é no comodismo, sim no dia após dia, é no fazer, é no projeto de vida, no meu projeto de vida de hoje e de amanhã, é que Deus vai se revelando em mim, e através de mim. O Senhor, Ele é soberano. Eu não sei orar, Ele já sabe disso, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, além do nosso limite, com gemidos inexprimíveis. Então não podemos achar que, puxa vida, não tem como. Não, Ele intercede por nós. Ele é um Deus amoroso, cuidadoso. O Senhor é soberano, totalmente o outro. Por isso que quando Ele fala assim, ame ao próximo como a si mesmo, ele se interessa pelo outro, Ele quer que nós olhemos para o outro, porque Ele se faz presente no outro, e nós somos o outro do outro. Ele é totalmente o nosso outro, com quem nós podemos contar, e Ele quer que nós possamos contar com o outro também. Esse é um termo filosófico, saibam vocês. O outro. Ele é o totalmente outro. E nós podemos ter essa característica de ser um totalmente outro do outro, aquele que caminha junto, aquele que é o meu tutor, que é o meu mediador, aquele que me ajuda, que caminha comigo, que me ajuda nas minhas dificuldades. Não, pastor, eu vou, só Deus, eu vou. Tá bom, amém, que comunhão que você tem, né? Mas o Senhor vai tocar no seu coração para que você também possa estabelecer essa comunhão com outros ao seu redor.
seja um misantropo, aquela pessoa assim mesmada, que esquece do mundo e se separa de todos. Não, ele não quer isso. Ele quer ser revelado em nós. Porque essa geração, toda essa criação está gemendo e aguarda a revelação dos filhos de Deus. Às vezes nós não nos revelamos nem para os nossos filhos. Essa brincadeira aqui nos faz pensar. Esses pula-pula aí que nos cansa um pouco. É isso que estamos falando, é nos libertarmos um pouquinho da nossa uma forma rígida de pensar e ser. É nesse jogo de cintura, nesse dançar que nós temos que exercer a graça de Deus em nossa família e com nossos amigos, em meio a essa sociedade tão enrijecida e longe do amor do Pai. Precisamos rir mais, precisamos gargalhar mais, coachar mais, imitar mais os animais. É isso. Lutarmos a arca de Noé. É isso que Ele quer que nós façamos. Essa geração, esse mundo está ardentemente aguardando essa revelação. E nós devemos então enxergar isso. Reconhecer que o Senhor é totalmente outro, que nos visita por inteiro, sem deixar aresta nenhuma. Eu sei que eu preciso disso. Eu acho que você também. Ele vem nos ensinar, nos motivar, nos ajudar e interceder por nós. Nós podemos contar com o Senhor. E Ele até prepara aqueles que andarão e orarão conosco. E não somos nós, apenas nós, que necessitamos dessa acolhida e intercessão. Nós temos um mundo que está gemendo. É só nós ligarmos a TV. Hoje nós temos ainda uma criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus, cada um de nós. Isso quer dizer que há muita gente aguardando um pouco do refrigério em nossa ação, em nossa atuação de filhos de Deus. Isso significa também que devemos interceder por quem está gemendo e não conhece o Senhor, ainda não se encontrou com Ele, ainda não conhece o Senhor. E esse conhecer aqui, irmãos, nós precisamos entender que é aquele que tem intimidade com Deus, com o Senhor Jesus. O conhecer aqui é aquele que nós tem intimidade, como diz lá no Antigo Testamento, no hebraico, Sara conheceu Abraão, Abraão conheceu Sara, então tiveram uma relação de intimidade. Nós precisamos ter uma relação de intimidade com as pessoas, abrir nosso coração. E aqui, como dizemos, intimidade não é sexualidade, é intimidade de coração. É sair do nosso mundinho tão fechado, do nosso mundo religioso, e nos abrirmos para sermos intercessores. Intercessores. Uns dos outros. Com aqueles que não tiveram uma experiência de intimidade com o Senhor. Nós temos uma geração que está gemendo. Muitas guerras. Pessoas perecendo diariamente. Nós temos uma população enorme que está com fome. Nós temos um planeta, nosso país, nosso estado, pegando fogo, literalmente. A criação geme. Seca, alagamentos, tufões, furacões pelo mundo. Nós temos uma criação que está gemendo hoje. E aí nós ficamos correndo atrás de ações para que possam minimizar essas angústias, e vamos sair da Flórida, temos que ir para outro estado, e temos que sair das áreas de risco. A geração, essa criação está gemendo. E nós vamos aqui empurrando tudo, e nós temos olhado para esse outro que está angustiado, que está perdendo tudo, que está com medo que o fogo chegue na sua casa. Nós temos orado uns pelos outros, não só entre nós, mas
por quem está vivenciando essa calamidade. E aqui eu faço uma reflexão, começando por mim. Quantas vezes eu orei pelos nossos amigos e irmãos da Flórida, do oeste paulista pegando fogo, dos nossos irmãos do sul, alagamentos, dos nossos irmãos, irmãs, companheiros, amigos de São Paulo sem energia por quase um dia. Será que isso não mexe conosco? Deve mexer. Deve mexer. Nós temos um cenário quase apocalíptico pelo mundo. E nós não podemos ficar insensíveis. Porque todos os que sofrem é o nosso próximo. Seja palestino, judeu, venezuelano, rio-grandense, seja quem for, ucraniano, russo, norte-americano, seja quem for, é o nosso outro, é o nosso próximo. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, o seu Espírito estaria dentro de cada um desses nossos irmãos, intercedendo por eles, gemendo com eles, porque toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquilo que a sujeitou. O mundo jaz no maligno. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós que somos chamados filhos de Deus, que somos libertos, nós temos que buscar libertar outros. E ele aqui nos chama para essa grande notícia que há esperança. E nossa esperança, nela somos resgatados. E nessa esperança somos salvos. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Aqui nós vemos lá o Hebreus 11:1 falando o que é fé, que é firme convicção das coisas que nós não vemos, mas esperamos. É a esperança, é da ação de Deus, do seu Espírito em nós e através de nós. Parece que nós não entendemos isso direito, ou nós não cremos nisso. Como Deus vai agir em mim através de mim? Isso não é possível porque nós não cremos. Porque nós não exercemos. Nós temos nos omitido em muitas questões. Para quantas pessoas você disse essa semana que eu vou orar por você? Comece a pensar nisso, que a partir de hoje, se eu começar a dizer isso mais, eu vou estar orando por sua vida. E ora por mim também. Não seja orgulhoso. Tem uma coisa que me incomoda é quando eu falo assim, que Deus abençoe a nós todos. E a pessoa se defendendo da sua religiosidade mórbida, morta. Tipo assim, não preciso. Se alguém falar para você que Deus abençoe a mim, a você também, eu não mesmo. A nós todos. Como assim a nós todos? Uma coisa muito pronta. É orgulho. Nós precisamos uns dos outros. Como precisamos. As patologias emocionais estão aumentando nesse planeta e vão continuar aumentando. Acabou o Setembro Amarelo, mas o suicídio não terminou. Agora vem Outubro Rosa. Vamos cuidar das mulheres, das suas patologias, sim, das suas doenças, dos exames, sim, vamos fazer, incentivar. Incentive a sua esposa, sua mãe, sua avó, viu, para fazer os exames. Para a gente prevenir as doenças. Isso é olhar para o outro. É olhar para o outro. Coloca a fitinha rosa aí, vamos sair. Isso é amor. É cuidado, é você ver a fitinha rosa e puxa vida, é Outubro Rosa. Depois veio novembro, acho que é avulso, dos homens, vamos cuidar de todos. Isso é ação de Deus, irmãos.
Não é só política, meramente político. Deus é soberano, Ele controla tudo e vai impulsionando até as pedras que estão clamando a sua palavra, a sua libertação, as boas novas. E nós, o povo de Deus, chamados filhos de Deus, às vezes nos omitimos. Achamos que nós temos que se preocupar só com as nossas coisas. Não, aqui ele nos fala que nós já somos salvos nessa esperança. Nós somos salvos. E precisamos compartilhar dessa salvação. Mas o Senhor fala assim, mas pastor, eu sou uma pessoa que não tem muita força, eu sou fraquinho. Ele sabe disso, da nossa limitação. E Ele intercede. Semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele sabe que nem orar direito você sabe. E Ele intercede por você. Mas eu volto a falar. Quanto menos orarmos, menos aprendemos. E orar, gente, não é repetir algumas frases prontas. Uma reza. Eu lembro da minha juventude, eu comentei com vocês no passado aqui, que a gente, os jovens, né? A gente se reunia com os jovens da igreja e ficava lembrando a oração de alguns irmãos da igreja. Sempre a mesma. Eu sei algumas decoro até hoje. Porque sempre a mesma oração do irmão, da irmã. E os jovens percebem isso, as crianças percebem isso. Quanto menos orar, menos vai orar. Tem gente que não gosta de orar, porque não sabe orar, porque não ora. É simples, mano, assim. Aí eu sou tímido, mas se você começar a orar, o Senhor vai tirar a timidez, você vai orar e que as pessoas vão ser edificadas com sua oração. É disso que se trata. Nós temos um povo que tem a graça, que tem o Espírito Santo, que tem a esperança, mas não ora. Mesmo que o Espírito Santo, por isso que às vezes percebe, mas eu vou gemer dentro de você, porque você não se abre. Eu estou gemendo dentro de você, porque você está me prendendo. Você não dança na minha casa, você não se mexe, jogo de cintura duro, porque você não crê em mim, de fato. Você faz de conta que crê, faz de conta que ora, faz de conta que é servo de Deus, faz de conta que vive bem. E essa geração, essa criação está gemendo, porque o povo de Deus não está sendo povo de Deus. O povo de Deus está atacando fogo nas matas. O povo de Deus está jogando mísseis no outro irmão. O povo de Deus está querendo tomar o território do outro irmão. O povo de Deus não se importa com aquele que está em situação de risco. E acho que é por isso que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis dentro do nosso coração. E nós precisamos voltar para o coração das crianças, que são misericordiosas, pacificadoras, bondosas, perdoadoras. Perdoam. Nesse processo todo de sofrimento, de dificuldade, de crise, devemos orar. Não ficarmos prostrados. Vamos para quem pode resolver tudo. Precisamos ter consciência da luta. Orar e interceder uns pelos outros. E só limitaremos nossa ação e a ação do Senhor se não nos rendermos ao Senhor. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 28. A humildade nos coloca no altar do Senhor. A humildade nos coloca diante da bênção dele. A humildade nos coloca diante da vida, diante de uma geração que vai ser influenciada por nós, através do Espírito Santo de Deus. O sofrimento do presente e as glórias do porvir. A sociedade continua a mesma.
com as mesmas necessidades. Vai continuar sofrendo, mas nós estamos agindo. Nós temos a esperança. Nós somos salvos. E as glórias do porvir estão aí. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fazendo cada dia mais conscientes desse relacionamento com Ele, de que de fato Ele está dentro de nós, agindo em nosso favor. Ele está nos dizendo isso. Ele está agindo em nosso favor. E quer que nós também tenhamos isso. Orando uns pelos outros, ajudando, caminhando juntos, tendo mais relacionamentos. Onde, na visita à casa da nossa irmã Ruth, conversando ali, gostoso conversar com o crente, né? Aí chegou os vizinhos dela, André, mais um crente. Chegou o marido dela, mais um crente, e ficamos batendo papo e tal. Aí começa a falar do nosso tempo, da mocidade e da mocidade de hoje. Na minha mocidade, eu tenho sim lembranças maravilhosas, que nós tínhamos amigos, e todos eram da igreja. Saía da igreja, ia para uma cantina, ia para uma churrascaria, uma sorveteria, todo mundo. Depois a gente levava todo mundo a pé para casa. E os nossos jovens hoje, adolescentes, quem são os amigos deles? Mudou o tempo. Mudou o tempo. Nós éramos privilegiados. Vamos orar para os nossos jovens, adolescentes. Hoje os amigos, às vezes, deles é o celular, as redes sociais, e amigos que não são da igreja. O tempo mudou assim, mas o Senhor continua o mesmo e Ele é soberano. Nós pensemos nisso, intercedamos mais uns pelos outros, e especialmente para os nossos jovens, adolescentes e crianças. Tem mudanças que não tem mais volta. Vamos ter que lidar com isso. Mas sabendo que Deus é soberano e quer o melhor para nós. Tem o melhor para nós. Amém? Amém? E somos seus filhos. Eu os chamo de filhos. E temos a esperança. Temos a sua esperança. Amém. 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 Louvemos a Deus com alegria, com o hino 203. Quero o Salvador comigo. Ficamos em pé. Sem Jesus não posso andar.